Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo pela manhã. Eu quero que os irmãos abram um texto sagrado em Atos, deixe-me ver, a doutrina do Espírito Santo que a gente está fazendo esse estudo. Acredito que a gente ainda vai passar mais 2 semanas juntos falando sobre o tema. Hoje eu vou tentar cobrir 2 pontos e na semana que vem a gente vai tentar abraçar mais sobre este assunto. A doutrina do Espírito Santo é a pneumatologia, tá bom? Aos irmãozinhos que estão lá fora, por favor, entrem, viu? Os diáconos, dá uma olhadinha lá fora, não deixa ninguém lá fora não, a gente não pode dar esse mau testemunho. Quem estiver lá fora, pode pedir para que entre, por favor. Então aqui, irmãos, a doutrina do Espírito Santo, que é a doutrina da pneumatologia. É como a gente aprende sobre a pessoa do Espírito Santo de maneira bíblica e correta, de maneira ortodoxa. Tá bom? A gente precisa voltar a isso, saber como conversar a respeito do Espírito Santo, justamente porque há muitas má compreensões com relação à pessoa do Espírito Santo. Na semana passada, nós vimos mais de perto sobre a sua personalidade, como na Bíblia se apresenta que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, para poder dar resposta àquelas pessoas ou falsas doutrinas que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, é somente um sentimento divino, é uma energia que potencializa o crente. Então, a gente passou a manhã falando sobre quem é a pessoa do Espírito Santo e também falamos da sua divindade, também para dar resposta a estas seitas e heresias que dizem que o Espírito Santo não é Deus. E é mentira, ele é tanto Deus como o Pai é, como o Filho é. Eu acho que vocês vão ter que passar... eu que estou aqui, pronto. Passou? Pronto, passou demais, né? Aí, vamos à leitura do texto, irmãos? Vamos ficar de pé? O texto que a gente vai basear os nossos estudos começam daqui. A gente não vai fazer exposição, não. É só para a gente ter uma noção na leitura. E aí a gente vai passando por vários textos, porque eu estou procurando fazer com os irmãos uma teologia bíblica do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. A leitura introdutória em Atos 1, 6 a 11. Está projetado para os irmãos que desejarem acompanhar comigo a leitura na projeção. Será que a gente consegue ler juntos? Consegue? Então vamos lá. Então, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas em que o Pai reservou pela exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, pôs Jesus ao Pai das alturas, à vista deles, uma nuvem cobriu seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis clamando aos alturas? Este Jesus, que dentre vós conhece um porção, amém. Podem se sentar, irmãos. Louvado seja Deus pela palavra, né? Os discípulos tiveram uma dúvida: será esse o tempo que o Senhor vai restaurar Israel, a sua autoridade? É esse tempo que o Senhor vai estabelecer o reino que nós aguardamos profeticamente, Senhor? Ora, Jesus havia ressuscitado. Jesus tinha feito vários milagres no poder do Espírito Santo. A sua ressurreição também foi prova de que o Espírito Santo de Deus operou tal milagre, tirando o corpo morto de Jesus da sepultura. Textos da Bíblia falam que o Pai o ressuscitou, que Jesus mesmo ressuscitou e que o Espírito Santo ressuscitou. É uma obra da Trindade Santa.
Então, logicamente, os discípulos, ao verem tudo isso e ao se depararem com essa realidade maravilhosa, irmãos, era normal que eles perguntassem: é hoje, é esse tempo que nós vamos viver a restauração de Israel, onde o reino milenar será implantado? E o Senhor disse: não competia a esse tempo eles saberem, mas que eles ficassem tranquilos, porque o Senhor os revestiria de poder. E poder é o Espírito Santo que haveria de vir sobre eles. Logo depois, em Atos 2, eles seriam cheios e repletos do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, meus irmãos, no Velho Testamento, é o ponto que nós iremos agora tentar atingir aqui. O Espírito Santo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, qual é a primeira coisa que a gente vai analisar, olhando textos bíblicos sobre a pessoa do Espírito Santo? Ele é agente na criação. E o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, deixa isso muito claro para a gente. Quando alguém bater em nossa porta, alguém indagar a nossa fé, a dizer que o Espírito Santo era apenas uma ação, um poder, uma energia no passado, promovendo as obras divinas, as obras de Deus, você vai poder dizer com segurança, propriedade, textos bíblicos, que não era apenas isso. Ele é poder, sim, mas ele é Deus pessoal, é um Deus transcendente e emanente. Então, a ação do Espírito Santo como agente na criação. Você tem aqui esse texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E eu chamo a atenção, nas Escrituras, esse ponto que, logo aí no primeiro livro da Escritura, no livro que abre aí o Pentateuco, e a gente estudou já sobre isso, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, no primeiro livro da Escritura Sagrada, você já tem aqui, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, estava uma desordem, estava tudo assim, e a gente precisava organizar em meio à criação. Deus criou todas as coisas, e o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas, ou sobre as águas. Ele já estava presente na criação. O Espírito Santo, Deus, na criação, ainda aí no primeiro livro da Escritura, logo aí no início de tudo, da criação. Ele estava presente na criação. Jó também, irmãos. Jó é um dos primeiros livros das Escrituras, escritos, proposicionados. Então, como ele está lá depois, antes de Salmos, parece que ele foi escrito muito depois, né? Mas é um dos primeiros escritos, um dos primeiros registros do Antigo Testamento. E Jó falou sobre, no capítulo 27, versículo 3, enquanto em mim estiver a minha vida, enquanto eu viver, enquanto eu respirar, o sopro de Deus, os meus narizes, aí ele vai dando mais explicação, e eu extraí apenas isso para chamar a atenção de vocês a essa expressão, o sopro de Deus. O sopro de Deus no Velho Testamento é uma referência direta ao Espírito de Deus. Então, Jó está dizendo, enquanto eu viver, quem sustenta a minha vida? Jó está dizendo, o Espírito de Deus sustenta a minha vida. Então, desde o Antigo Testamento, você já tem esse testemunho dos servos do Senhor. O Espírito de Deus é uma pessoa que sustenta a vida, que ele criou e ele sustenta a vida. Desde o Antigo Testamento, essa expressão, esta fé já era comunicada desde os primórdios. Jó aqui é contemporâneo, segundo os estudiosos, de Abraão. Imagina, irmãos, nesse tempo já tem homem piedoso, homem, mulher de Deus piedoso, confessando isso. A sua vida precisa também ter essa confissão. Quem sustenta a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele é que te fez levantar, acordar. Ele é que te dá sabedoria, discernimento. Ele é que protege a sua vida. Ele é que te capacita com poder para você vencer o pecado. E você pode dizer, enquanto eu estiver vivendo, enquanto eu estiver respirando, é o Espírito Santo de Deus que sustenta a minha vida, o fôlego de vida das minhas narinas, dos meus pulmões. Amém, irmãos? Então isso é importante você ter isso, mas a percepção não apenas como um objeto, mas como a divindade. Você precisa olhar o Espírito Santo como uma divindade. A gente tem esse problema, infelizmente, irmãos, na igreja fundamentalista, na igreja bíblica confessional. Muitas vezes não se fala, não se canta, não se ora, não se menciona a pessoa do Espírito Santo para poder tentar se distanciar ao máximo
dos irmãos pentecostais ou dos neopentecostais, mas é um pecado, é um erro. A gente precisa fazer menção do Espírito Santo. Ele é que nos congrega, ele é que nos reúne, que nos dá poder. Aí um outro texto também, Jó, para mostrar que desde os primórdios, o Espírito de Deus me fez, ele que nos criou, ele é que nos gerou. O Espírito Santo de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Amém? Então você pode falar isso com fé. O Espírito de Deus é que me fez, ele é que me formou. Então daí você já resolve muitas coisas da sua vida. Muitas coisas pessoais, muitas coisas que talvez você se queixe de você mesmo, de sua estrutura anatômica, mas quem te fez foi Deus. Ele que te deu esta cor que você tem, ele é que te deu o cabelo que você tem, ele é que te deu a alma que você tem, ele te deu tudo que você tem aí fisicamente. E por isso você pode dizer e pode se alegrar e celebrar o Senhor por isso. As pessoas que muitas vezes têm queixas por causa disso, acabam promovendo situações para que modifique sua estrutura corporal. Não estou dizendo que está errado, não. Às vezes a gente precisa fazer recalcitar uma coisa aqui e outra, por algum motivo e outro. Mas tudo que você tem foi dado pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, pelo Todo-Poderoso. Amém? Aqui, irmãos, outro texto. Então isso vai construindo o nosso pensamento sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele age no Velho Testamento, o Antigo Testamento, fazendo sua obra da criação. Pelo seu sopro, declaras o céu, a sua mão fere o dragão veloz, né? Ou seja, pelo poder do Espírito Santo, ele declara os céus, ele criou os céus, a sua mão, ele repreende esse dragão feroz aí. A gente pode fazer uma aplicação aí de inimigos, a gente pode fazer uma aplicação aí até do Satanás, quem quiser aplicar, por aplicação. Mas antigamente o povo tinha essa percepção aí do dragão marinho, de Leviatã, que era um monstro marinho que eles diziam, né? É fruto de mitologia também, mas existia esses seres, mas que o Espírito Santo domina todas essas coisas. Então ele é o criador e sustentador da vida. O Espírito Santo no Antigo Testamento inspirou os profetas, inspirou homens para serem seu porta-voz ou porta-vozes de Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, eu coloquei o texto aqui. Pedro vai dizer isso aqui, a gente já viu no texto estudando sobre bibliologia, mas ele fala aqui em 1 Pedro 2, lá no Novo Testamento, que, acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras surgiu com entendimento do próprio profeta. Não foi produzido pelo próprio homem. Ele vai dizer, nem de iniciativa humana, estes homens foram impulsionados, foram movidos, em outras versões dizem assim. Por quem? Por quem? Espírito Santo, isso, pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus. Então, no passado, o Espírito Santo era aquele que capacitava, tanto no Velho como no Novo Testamento, homens a redigirem as Escrituras. Aí tem eu falando aqui para vocês que ele é quem falou por intermédio do servo Davi. E o que ele falou por intermédio do servo Davi no Velho Testamento? Isso aqui é o testemunho de Pedro falando a respeito do que Davi declarou. Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras. Escrituras aqui é o quê? Palavra de Deus, mas o quê? Isso, Antigo Testamento. É Antigo Testamento a respeito de Judas. Então já havia profecia a respeito do traidor, que serviu de guia aos que prenderam Jesus em acontecimento. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio de Davi. Então, está vendo aqui no Novo Testamento, o fato de Judas ter sido traidor já havia sido uma profecia que foi feita por Davi. Davi é rei e profeta também, sacerdote, né? Então, você vê que o Espírito Santo capacitou Davi a proferir algo que no futuro ocorreria. O traidor, que seria Judas, haveria de realizar este ato contra Cristo, mas já foi profetizado desde o Antigo Testamento e proposicionado, porque, como diz as Escrituras, o Velho Testamento. Essa expressão, quando você lê na Bíblia, Jesus falando, lembra daquele texto quando Jesus falou assim para
uma parábola ao rico que queria que Lázaro voltasse para falar, a dar testemunho, para que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. E Jesus disse: olha, já tem Moisés e os profetas. Moisés e os profetas são os escritos do Velho Testamento, é as Escrituras. Então, o Espírito Santo inspirou homens no passado. E aí você ainda tem o testemunho de Pedro a respeito de Davi. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Então Deus falava por meio do povo dele, proposicionando. Alguém pode vir hoje aqui e falar: eu vou dizer pelo Espírito Santo. Sim, diz o Senhor, pelo Espírito Santo, isso. É aceitável aqui no nosso meio isso? Não, não é aceitável. A gente aceita o que ele já deixou registrado nas Escrituras aqui. Então, a gente viu aqui, né, que o Espírito Santo, ele inspirou profetas serem porta-vozes do Senhor, de porta-vozes de Deus. E também no Antigo Testamento e no Novo Testamento você vê aí que o Espírito Santo capacitava temporariamente. Não é uma coisa consequentemente, assim, uma coisa contínua, era algo pontual. Mas deixe-me ler algo aqui para vocês, que é muito importante para vocês ampliarem a compreensão de vocês com relação à nomenclatura Espírito de Deus. Porque no Antigo Testamento você vê mais essa expressão, Espírito de Deus. Ouçam, no Antigo Testamento não é comum encontrarmos a expressão Espírito Santo. Não é comum. É muito raro você encontrar essa expressão Espírito Santo. Vou explicar por quê. O que mais encontramos nos textos veterotestamentários, que são textos do Antigo Testamento, é a expressão Espírito de Deus. Então, Espírito Santo, Espírito de Deus. A gente encontra mais essa expressão Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Mas a expressão Espírito Santo a gente raramente pode encontrar em alguma versão e outra no Antigo Testamento. É a questão da linguística. Por quê, irmãos? Idiomaticamente, o hebraico, que é o texto majoritário, ou seja, do Velho Testamento, foi escrito em duas línguas. Vocês lembram quais são as duas línguas foram escritas no Antigo Testamento? Lembra aí, irmã Rosinha? Não, isso, o grego é do Novo Testamento, né? Então, lembra que a gente falou sobre isso? O texto majoritário do Antigo Testamento é o idioma hebraico, mas tem também textos do aramaico, que é a língua dos caldeus, no período em que Judá ficou lá escravo em Babilônia, aquele período medo-persa. Então, idiomaticamente, meus irmãos, o hebraico tem algumas deficiências gramaticais com relação a adjetivos que aqui no português a gente encontra com abundância. Substantivo, você vai ver que aqui na expressão Espírito de Deus são dois substantivos: Espírito e Deus. Espírito do Senhor, Espírito, Senhor. Aí tem um genitivo na língua, que no caso seria objeto, de ou do, mas para você ver a certa, a pobreza, talvez seja forte a expressão, mas a limitação da língua hebraica com relação a adjetivos. Então, por isso que você vai ver com muita abundância no Antigo Testamento, idiomaticamente, a expressão Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Se alguém, algum espertinho lá fora, falar para você, mas a expressão aqui no Novo Testamento é Espírito Santo. Aqui no passado é Espírito do Senhor, Espírito de Deus, mostrando a força ativa de Deus. Não tem nada a ver, é uma questão idiomática. Bom você saber disso, tá bom? Então, o contrário do nosso português, nós conseguimos usar tranquilamente substantivos e adjetivos, como a língua grega. Então, no Novo Testamento, o grego tem essa riqueza de palavras, expressões. Então, você tem lá Espírito Santo, você tem um adjetivo e você tem o substantivo. Substantivo, o Espírito, adjetivo que dá qualidade. Substantivo você pode aplicar diretamente ao sujeito. E você vê aqui que o adjetivo santo, que é a qualidade de quem ele é, santíssimo.
Então, idiomaticamente, a gente tem no Novo Testamento a expressão em abundância, Espírito Santo. Ok? Então, por isso é que você vê, como eu já falei, essa abundância aí. Essa atenção da terminologia deixa uma preocupação. Porque como no idioma hebraico tem a expressão Espírito de Deus, dois substantivos, não dá uma ideia de outra pessoa. Parece que está a um primeiro leitor que não tem muito envolvimento com a língua, parece que está falando apenas de uma só pessoa. Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Está parecendo aqui, em uma primeira leitura, que o escritor do Antigo Testamento está querendo mostrar que havia ali um sentimento, uma ação, um resultado, uma operação do Pai. Vocês estão capturando o que eu estou querendo dizer? Então, essa expressão, usando esses dois substantivos, para um leitor que não tem muito traquejo ou muita experiência com o idioma hebraico, pode fazer uma interpretação equivocada. E por causa disso, pode até dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Espírito de Deus está se referindo ao próprio Pai, ao próprio Deus. Então pode dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo não é Deus, mas é importante você ter esse lampejozinho que eu passei dessa questão idiomática para você dar uma resposta segura. Se um testemunho de Jeová bater na sua porta e dizer para você que o Espírito Santo não é Deus, porque no Velho Testamento a expressão Espírito do Senhor ou Espírito de Deus está aplicando diretamente à pessoa do Pai, suas ações, sua operosidade, você vai dizer, não, idiomaticamente isso não responde. Aí você vai poder explicar para ele direitinho essa diferença de que na língua hebraica existe essa fragilidade em questões de adjetivos, e eles não têm como encontrar adjetivos suficientes para poder nomenclaturar o Espírito Santo e sua ação no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento você tem isso em perfeita abundância e nas expressões, nos escritos dos apóstolos. Ok, irmãos? Ficou claro para vocês? Consegui ser claro? Vamos lá? Então aí, na época dos juízes, que é o tempo em que o Espírito Santo está operando no Antigo Testamento, a época dos juízes era quando o povo ainda não tinha um rei, e Deus levantava um homem e capacitava este homem com poder no Espírito Santo para guiar o povo, conduzir o povo, governar o povo. Então você tem aqui, na época dos juízes, eu coloquei somente esses exemplos aqui, porque são os mais conhecidos, que a gente interage mais. Sansão, que você sabe, aquele homem fortão do cabelão, como as crianças cantam, né? O homem fortão do cabelão, que era nazireu e tinha o Espírito Santo que o movia. Aí eu coloquei texto aqui de Juízes, capítulo 14, versículo 19. Gideão, um homem que estava com medo de lutar contra os medianitas, se não me engano. É medianitas mesmo? Filisteus, o Gideão. E aí, não, acho que não foi os filisteus, não. Corre aí, me ajuda aí, irmão. O pastor não tem essa mente tão boa, não. Ajude aí meus teólogos de plantão. Os medianitas, né? Eu acho que quem luta, Sansão é contra os filisteus diretamente. Acho que o Gideão é mais medianitas mesmo, né? E você tem aqui o Otoniel. Otoniel é um outro homem também que foi movido pelo Espírito Santo de Deus para liderar o povo. Então, o Espírito Santo fazia isso. Ele capacitava estes homens temporariamente, não fazia isso permanentemente. Você tem aqui um outro homem lá no passado, que é um bom nome para você dar ao seu próximo filho. Bezalel. Né? É um nome bonito? Não? Mas é legal. É um nome bíblico. Importante, Moída. Você pode dizer que é um nome bíblico. O Adilto vai ficar feliz. Aí aqui, texto de Êxodo. Olha que coisa maravilhosa. Veja, isso é Deus falando por meio de Moisés. Escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchiu com o Espírito de Deus. Está vendo a expressão de novo idiomática, gente? Que você pode dizer, ele foi cheio com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, e lhe dei grande sabedoria, habilidade, perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Coisa maravilhosa. A habilidade que você tem aí é dada pelo Espírito Santo de Deus. Você que toca, você que canta, você que trabalha em uma área
profissional. Essa habilidade que você tem, irmão, foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou pastor, essa habilidade é dada pelo Espírito Santo. Nada vem de nós mesmos. Então, não tem assim quem possa definir que precedentemente este homem já realizava essas coisas. E mesmo que o fizesse, fruto e obra do Espírito Santo, para toda habilidade, essa aqui que você está vendo, ó, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Este homem foi capacitado por Deus. Então, a ação do Espírito Santo naquele período era vir sobre aquela pessoa, depositar poder sobre aquela pessoa e liberar ou destravar essas coisas nessas pessoas. Isso era pontualmente. E Deus o encheu para que ele fizesse um trabalho. E que trabalho era esse? Ele deveria produzir todos os utensílios, toda a mobília do tabernáculo, né? Do tabernáculo ali no Antigo Testamento. José é outro homem nas Escrituras que Deus capacitou com o seu Espírito. Aí você vai tem esse entendimento. O Espírito Santo ele não ficava, né? Ele vinha, movia a pessoa com poder e se retirava depois. Cumpria aquele propósito e logo depois deixava aquela pessoa. E José, homem de Deus também, no Antigo Testamento. Lá você vê, ó, disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha a expressão idiomática de novo, o Espírito Santo. Então, existe alguém que tenha essa habilidade de José, porque ele interpretou o sonho do faraó, e ainda deu a diretriz como deveria fazer. E aí o faraó disse: não tem mais ninguém aqui tão sábio quanto você, tão cheio quanto o Espírito de Deus. O faraó falou isso. Então, isso aí é maravilhoso. O Espírito Santo capacitava e capacitou José. Isso também é uma capacidade administrativa, como eu coloquei aqui. Homens que Deus levanta para liderar, para ser cabeça, para administrar negócios, para administrar a igreja, para administrar a questão pública. Então, não fazendo menção política, mas na política Deus também levanta pessoas específicas para fazer esse trabalho administrativo. Porque a sociedade precisa de organização, né? Infelizmente a gente não tem isso com um bom testemunho dos lá fora. Mas temos que ter esse pensamento aqui. Deus é que capacita aqueles que são administradores. Então, homens que ajudavam no ministério de Moisés também, lá no deserto, Deus levantou alguns anciões, se não me engano foram 70 anciões. Então, o texto diz assim em Números: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele quem? Moisés, né? É como se ele tivesse pego um pouquinho, uma fração e jogasse assim, naqueles irmãos que estavam ali. Que estavam sobre ele e pôs sobre aqueles 70 anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles. E aí, o texto diz que eles profetizavam, acho que eu não coloquei aqui não, mas eles profetizaram, e só profetizaram naquele tempo, em que, naquele momento, eles precisavam ajudar Moisés para a administração daquela multidão de milhões de pessoas no meio do deserto. Escolhendo também homens para governar o seu povo, que é a questão administrativa. Saul foi encontrado profetizando junto com os profetas. E isso tem um texto aqui de 1 Samuel 10. Está vendo? Ele chegou em Gibeá e o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Foi algo pontual. Deus capacitou Saul e ele profetizou. Davi também, quando foi ungido, futuro rei de Israel, o Espírito Santo logo se apoderou dele. E aí você tem aqui, ó, naquele episódio que o profeta e último juiz de Israel, Samuel, pega um chifre de azeite e vai até a cidade onde Davi morava. E chegou lá, derramou azeite sobre Davi, e naquela mesma hora que ele faz isso, o que aconteceu aqui? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Se apossou significa, a partir daquele dia, o Espírito Santo começou a mover Davi. Sempre que fosse necessário cumprir um propósito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele também tem, você viu aí essa parte da ação dele no Velho Testamento, e agora você vê também a ação dele, deixa eu colocar aqui no mesmo ponto,
ação dele aqui nessa transição, nesse momento de transição. Que momento de transição é essa? João Batista. Momento de transição ainda é aquela fronteira do Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então você tem aí a personalidade aí do João Batista. Quem foi João Batista? Coisa fácil, né? Pastor, você está de brincadeira comigo, pastor. Quem foi João Batista? João Batista foi esse profeta que viveu nesse período aí o final do Velho Testamento, o período intertestamentário e agora o Novo Testamento. E Lucas diz que este homem ele foi já cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, ele já era movido por Deus ainda na barriguinha da sua mãe. Você lembra que quando Isabel recebeu a visita de Maria, e quando Maria falou com ela, o que aconteceu na barriga de Isabel? Ele se agitou, ele se moveu. Por quê? Porque ele já era movido pelo Espírito Santo desde o seu nascimento. Não significa que João tinha o repousar do Espírito Santo, mas ainda era aquela ação que movia homens escolhidos naquela época. Então, desde o ventre da sua mãe, esse homem já era movido pelo Espírito Santo de Deus. Maria também. Maria passa nesse tempo aí de transição. Maria, mãe de Jesus. E ela o anjo respondeu para ela: Senhor, ela disse, como é que vai acontecer isso? Não conheço homem nenhum, como é que eu vou gerar uma criança? Aí o anjo disse para ela: vai ser pela ação do Espírito Santo, porque ele descerá sobre ti. Agora você já tem a questão idiomática, tá vendo? Já não usa mais o Espírito de Deus. Você já tem aqui substantivo e adjetivo, né? É o grego. Como vai fazendo essa transição? Legal, né? A gente perceber esse detalhe. E você, mas é só lá. Não, mas essa profecia aqui da vinda do Senhor está lá em Isaías, está nos profetas do Antigo Testamento. Aí você já tem aqui a idiomática grega, ela já usa o substantivo e o adjetivo junto aqui, mostrando que era o poder do Espírito Santo que envolveria Maria, ou seja, capacitaria Maria temporariamente. Em que sentido? No momento em que ela estivesse gerando, durante 9 meses, Maria estava sendo movida pelo Espírito de Deus para gerar Jesus Cristo no ventre dela. Viu? Então, mamães aí de plantão, vocês não são geradas pelo Espírito Santo e vocês não são movidas com esse propósito. Só Maria que foi movida com esse propósito específico. Uma criança que vai ser gerada sem presença de célula masculina do homem, né? Sem o espermatozoide. Isso aí é só uma obra mesmo do Espírito Santo de Deus. Isabel, que ela também está nesse período de transição. Lá no Novo Testamento, Lucas, bem-aventurado que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pela parte do Senhor. Não, aqui acho que é um erro, viu, irmãos? Na hora da cópia eu coloquei a referência errada. Mas aqui, Zacarias. Zacarias também, ele é o pai de João Batista. E ele foi cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui, possuído de temores, coisas divulgaram. Me perdoe, irmãos, eu acho que eu botei referência errada aqui. Mas lá em Lucas você vai ter referência mostrando que esse homem foi cheio do Espírito Santo. Fala que Zacarias foi cheio do Espírito Santo, aí ele faz um louvor belíssimo com relação a esta obra do Espírito Santo, trazendo seu filho, que é o João Batista. Simeão é outro homem. Simeão é um homem justo no Novo Testamento, que está nesse período de transição. E o que acontece com Simeão? Depois eu vou corrigir essas 2 referências e vou mandar para quem me pedir, tá bom? Aquilo que alguns me pediram, eu mandei para vocês. Já eu faço alteração e mando para vocês. Então, Simeão é um homem justo, um homem reto, que viveu nesse período intertestamentário. E aí o que acontece? Já está lá no iníciozinho do Novo Testamento. Mas a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo e que ele aguardava a redenção, aguardava o Salvador. O Espírito de Deus havia falado com ele que ele veria o Salvador e que ele não iria morrer sem ver o Messias. Fale. Oi? 167? Tá a referência a isso, mas não está escrito isso aqui. Tá vendo? 167, mas olha como ficou aqui. 165. Na hora de eu copiar, copia e cola, eu fiz errado. Perdoe. Tá bom? Então a referência é outra aí. É o 67 mesmo, 167, mas aqui está capturado o texto errado. Texto
diferente, tá bom? Sim, aí esse homem era assim. Paulo também, né? Paulo dá testemunho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acertei. Então, Ananias foi assim. Paulo foi um homem, já aqui no Novo Testamento, que você vai ver aqui, agora já é Novo Testamento, é Paulo recebendo o poder do Espírito Santo para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. E aí esse homem fala o quê? O Ananias impôs as mãos sobre ele para que ele ficasse cheio do Espírito Santo de Deus. E aí ele ficou cheio. Mas aqui já é uma referência de quem tem o Espírito Santo já repousando sobre ele, porque já é Atos 9. Atos 2 foi quando o Espírito Santo começou a habitar no corpo de um indivíduo, né? Estevão também, capítulo 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e o Espírito, aqui é o Espírito Santo, pelo qual ele falava. Aqui já é Atos 2, depois de Atos 2, o Espírito Santo já habita permanentemente no crente. Filipe também é um outro homem, que é um evangelista, tá bom? Não é o Filipe apóstolo, não, é evangelista no Novo Testamento, e ele era cheio do Espírito Santo. É ele que evangelizou aquele eunuco e depois foi arrebatado pelo Espírito Santo, se achou em outro lugar. Foi ele que também divulgou a mensagem do Evangelho em Samaria, e tudo isso ele fez capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você vê aqui, ó, no Antigo Testamento, ele capacitava temporariamente as pessoas. Na transição, nesse tempo, era que você vai ver, essa transição que eu mostrei é tipo, no passado, entre esse intervalo da era cristã, ainda nos evangelhos, ali nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a fronteira entre Novo e Velho Testamento, né? Antigo e Novo Testamento. Nesse tempo de transição, você via o Espírito Santo movendo as pessoas, mas não repousava nas pessoas. E aqui é a capacitação que vinha nesse período Velho Testamento, nesse período de transição, capacitava temporariamente, sendo Jesus, então, até então, nessa época de transição, Velho Testamento, transição para o Novo Testamento, e ainda no iniciozinho, nos evangelhos, Jesus é a única pessoa que possuía o Espírito Santo permanentemente nele. É o único até aqui. E aí depois você tem aqui, a partir de Atos 2, aquilo que eu estava falando, é a partir da descida do Espírito Santo que você tem ele habitando no interior do salvo, do crente. Então, louvado seja Deus que você hoje tem, não somente o Espírito Santo movendo você, mas habitando em você. Ele vive em você. Jesus Cristo foi o primeiro homem a viver nesse mundo, a andar nessa terra com a habitação do Espírito Santo nele, permanentemente. Você sabe o que é isso? E Jesus levou isso muito a sério. Quando você via Jesus como homem pleno, sair para orar e passar madrugada num monte orando, isso era porque ele era um homem que vivia no Espírito Santo. Ele andava no Espírito Santo. Quando você via Jesus entrar na sinagoga e congregar, ler a Escritura, viver uma vida piedosa, é porque ele era movido e o Espírito Santo habitava sobre ele. Como é que você, crente, deve viver com essa consciência? E no passado, esses homens não tiveram a glória da habitação que você tem dentro de você. Nenhum desses homens que a gente mostrou aqui teve o privilégio de ter a habitação do Espírito Santo dentro dele. Eu e você temos o privilégio de Cristo. Que coisa maravilhosa. O que era uma profecia veio se tornando uma realidade. Na pessoa de Jesus, ele é o primeiro homem que habita o Espírito Santo permanentemente nele, e ele liberou essa graça também para nós. E hoje você pode viver uma vida serena, movida e habitada pelo Espírito Santo de Deus. É ele que te dá discernimento para vencer o pecado. É ele que te dá nojo dessas podridões que tem aí no mundo. É ele que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é Deus habitando no meio do seu povo, dentro do seu povo. Louvado seja Deus por isso.
eu ver se eu consigo cobrir. Eu queria cobrir isso hoje, né? Mas, deixa eu ver aqui, ainda tenho 10 minutos, tá bom? Lá em Lucas, capítulo 4, irmãos, no versículo 14, 21, você tem aqui mostrando como Jesus, com a habitação do Espírito Santo, vivia. Olha, então Jesus, no poder do Espírito Santo, movido e habitando, porque aqui ele já passou pelo batismo, e no seu batismo, o que aconteceu lá no seu batismo? Desceu sobre ele, forma corpórea, o Espírito Santo. Aquela descida do Espírito Santo, forma corpórea de uma pomba, era o atestamento da visitação e habitação do Espírito Santo. Ele veio e habitou. E o Senhor mesmo falou para João Batista, aquele que você vê repousar sobre ele o Espírito Santo, esse aí é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus. Então, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele foi para a Galileia para realizar os milagres, cheio do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O que ele fazia movido pelo Espírito Santo? Pregava. O discurso de Jesus e as palavras de Jesus eram de quem tinha o Espírito Santo movendo e habitando nele. Ensinando, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro e chegou no lugar onde estava escrito. Olha que coisa maravilhosa. Olha que ele saiu do batismo, ele saiu da tentação lá no deserto, e quando chega na sua terra natal, cheio do Espírito Santo, ele começa a declarar isso. Deu a ele um livro num sábado para ele ler na sinagoga. E olha o que ele lê. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Repousa em mim. Está em mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele para aí e fecha o livro. Tem mais coisa, ele não lê, porque o propósito era só ter aqui. Cheio do Espírito Santo, habitando nele, vivendo nele, ele pregou, realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Então, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. Todos nas sinagogas tinham os olhos fitos nele. Foi um espanto. Porque a sua fama já corria, tá vendo? Todo mundo já sabia que esse homem era diferente. E ele vai ler um negócio desse e ainda diz isso aqui, ó. Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Hoje vocês ouviram que o Espírito Santo de Deus habita em um homem permanentemente. E esse homem é Jesus Cristo. Aí em Atos 10, 38, você tem o discurso de Pedro falando essas palavras lindas. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele fez tudo isso movido e com o Espírito Santo habitando nele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo todo o bem. Então, as curas, milagres, a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo obra de quem? Do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui um ponto que eu quero trazer para vocês aqui. Sim, é aqui agora. Nesse tempo, ministério movido pelo Espírito Santo, eu tenho aqui alguns minutos ainda para tentar terminar com vocês. Você tem um texto em Filipenses que você precisa saber, entender esse textinho aqui, viu? Isso aqui é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo terminar esse ponto, senão na semana que vem eu amplio mais isso aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8 diz que tende em vós, nós os cristãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual, como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Esse esvaziamento que a gente vê aqui em Filipenses foi um esvaziamento voluntário. Cristo voluntariamente se ofereceu. Ele se entregou e assumiu a forma de servo. A palavra servo ali é escravo. Mas sem deixar de existir a imutabilidade dele, sem deixar os seus atributos de divindade, sem deixar de realizar a vontade de Deus, mesmo sendo Deus. Esse esvaziamento de Jesus Cristo, que o texto diz, que ele se esvaziou, que a gente chama de kenosis no grego, e para os estudantes de teologia é kenosis, que é esvaziamento ou autoesvaziamento. Mas o seu esvaziamento, irmãos, não se deu nos seus atributos divinos. Ninguém diga isso. E Jesus, quando se esvaziou, Paulo estava dizendo que ele deixou os seus atributos divinos, porque isso não é verdade. Se ele deixasse seus atributos divinos, ele deveria deixar de ser Deus. Por quê? Porque não tem cabimento ele ter deixado seus atributos divinos, porque uma das atribuições de divindade é a sua imutabilidade. Então ele não pode mudar. Ele não pode deixar de ser onipotente, onisciente, onipresente. Ele não pode deixar de ser santo. Ele não pode deixar de ser criador por natureza. Nada disso. Mas ele se esvaziou. E como é que a gente entende isso? Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus anulou os seus atributos em si mesmo, mesmo presente na sua divindade e agora na sua humanidade. Ele deixou de usar os seus atributos. Ele assumiu a forma de servo em figura de homem, livremente por sua vontade, e a si mesmo se humilhou, enquanto ele completamente continuou sendo essencialmente Deus em toda a sua divindade, mas abraçou a desonra da humanidade para atribuir à sua natureza uma natureza humana. Então ele é o único ser que possui duas naturezas, humana e divina. Mas ele só usa em seu ministério terreno, em sua grande atuação, em muitas das suas atuações, você vê muita dessa atuação movido pelo Espírito Santo de Deus ou guiado pelo Espírito de Deus, e não movido pelos seus atributos de divindade. Então Jesus não deixou de ser Deus quando assumiu a forma de homem, e ele anulou a si mesmo alguns atributos de divindade. John MacArthur, que é o pastor, que a gente conhece, muitos de vocês têm a Bíblia, ele diz assim, Jesus não se esvaziou no sentido de derramar porções de sua deidade, mas por acrescentar a si a plena e verdadeira humanidade. O esvaziamento dele, esse kenosis, é isso. É ele assumindo a humanidade. Seu esvaziamento se deu por acréscimo, isso é importante. E não por subtração, por retirar. Então, esse esvaziamento não é retirar atributos de divindade, é assumir categorias da humanidade. Então, se ele de fato tivesse perdido ou desistido de seus atributos divinos, isso poderia sugerir que ele teria deixado de ser Deus. Aí você teria que concordar com os arianos. Ele não é Deus. Aí você teria que concordar com Testemunha de Jeová, que diz que Jesus não é Deus. Como a gente não concorda com eles e crê no que a Bíblia diz, a gente entende que aquele esvaziamento de Filipenses, aquela kenosis, é o Senhor anulando em si mesmo seus atributos de divindade e movido em dependência do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, ele realizou tantas obras. Mas você via Jesus em Marcos aqui, 18. Eu vos tenho batizado com água, mas ele também vos batizará com o Espírito Santo. Você tem aqui o ministério do Espírito Santo. Vou deixar para falar isso aqui na aula que vem, na próxima aula. E para concluir, você vê Jesus Cristo fazendo algumas coisas que você diz assim, somente Deus pode fazer. Quer um exemplo? Quando ele sobe no Monte da Transfiguração, e aí tem lá Pedro, Tiago e João, se não me engano, mais próximos, e aí ele se desfigura, e ele apresenta a sua glória. Aquilo ali ele manifestando aos homens a sua faceta divina. Então ele permitiu que aqueles homens e seus discípulos vissem a sua faceta divina mesmo, sua natureza divina. Ou seja, ele não deixou de ser Deus.
Quando Jesus curou aquele homem que foi descido pelo telhado, deitado em uma cama pelos seus amigos, e aí a primeira coisa que Jesus, ao ver aquele rapaz ali e a fé daqueles amigos deles, ele diz o que para ele? Filho, perdoados estão os teus pecados. E o que os fariseus dizem? Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e anda. Ou seja, naquele momento ele está mostrando e dizendo que ele é Deus mesmo. Que ele é Deus para perdoar pecados. Quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é o quê? Deus. Mesma essência, consubstancial, mesma essência do Pai. Então, Jesus aqui na terra, ele se anulou dos seus atributos, ele anulou seus atributos de divindade para viver dependentemente do Espírito Santo. Isso é um sinal para a gente. Viver a vida dependendo do Espírito Santo. Deus se rebaixou a tornar-se homem, porque foi uma vergonha isso é uma humilhação, por isso que a gente chama na teologia de humilhação. No dia da sua humilhação, no tempo da sua humilhação, que é ele se condescender à humanidade, não deixar de ser Deus, mas condescendendo à divindade, à sua humanidade, à humanidade, assumindo corporealmente uma identidade, sendo reconhecido como homem. E mesmo assim, ainda sendo homem e sendo Deus, não quis deliberadamente usar dos seus atributos divinos. Em momentos circunstanciais, ele fazia isso e mostrava a sua propriedade divina, como ele deu ordem aos ventos e aos mares e ao mar, e lhe obedeceu na hora. Andou por sobre o mar. Então, são coisas às vezes que a gente vê que realmente somente Deus poderia fazer, ele mostrando ali. Mas viveu a vida completamente dependente do Espírito Santo. Vamos terminar aqui, irmãos. E este sinal. Vivamos uma vida dependente do Espírito Santo de Deus, assim como Cristo. A gente não vai mudar nossas categorias, seremos sempre criaturas, mas movidos e com a habitação permanente do Espírito Santo em nós. Ele que nos ajuda a vencer os pecados, ele que nos ajuda a vencer e a viver uma vida digna diante de Deus. Se o teu Salvador deixou este exemplo para que você viva uma vida capacitada e potencializada por ele, pelo Espírito Santo, viva, busque, ore, dedique-se, coloque sua vida em graça, em virtude e tenha uma vida bela que glorifique a Deus, tá bom? Eu coloquei um negocinho aqui que eu quero mostrar para vocês, não deu? Ó, que coisa legal que eu botei. Tá vendo? A gente, né? Algumas coisinhas. Depois eu vou botar mais umas fotos aí. E aí, obrigado, tá bom? Na semana que vem, se Deus nos permitir, a gente continua esse estudo. Deixa eu orar com vocês para liberar vocês para a aula. Tem mais alguma coisa que eu esqueci aí, minha irmã Josélia? Não, né? Certinho. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por esse estudo dessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos guiou até aqui. Entender, Senhor, a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, no Novo Testamento, nessa fase dessa transição. Tantos homens que vimos aqui em textos bíblicos que foram movidos por Deus. E esse exemplo maior que é do teu próprio Filho, ó Pai, nosso Salvador Jesus Cristo. Primeiro homem a ter dentro de si, habitando em si o Espírito Santo, vivendo a vida dependente do Senhor. Que a gente possa viver esses passos, seguir esse exemplo, Senhor. Guia as nossas vidas. Espírito de Deus que habita em nós. Rogamos ao Senhor que nos dê fé, e nos dê ânimo, e nos guie os passos. Que a vida de cada um de nós, Senhor, Espírito Santo, seja guiado tão somente por Ti. Se mova em nós, Senhor, se mova em nossos sentimentos, em nossas razões, em nossas concepções. Nos transforme a cada dia, Senhor. Queremos viver para glorificar o nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.